Boa noite a você na companhia da Canção Nova. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso programa. E eu também peço licença, quero ser bem-vindo aí onde você está, sobretudo ao seu coração nessa noite. Nós estamos chegando com mais um Além da Notícia, sempre aqueles temas importantes que fazem parte, que realmente enriquecem a nossa vida, nos transformam, não só conscientizando, mas nos movendo a nos tornarmos muito melhores. E é assim que a gente pensa nas temáticas do nosso programa. Aliás, hoje é uma daquelas temáticas que todo mundo tem necessidade de praticá-la. Todo mundo tem a necessidade de sentir este gosto. O gosto de ser perdoado, o gosto do perdão. Mas precisamos, é uma necessidade também, concedermos perdão. Olha, este tema de hoje, ele é para chacoalhar a gente, porque o ser humano ele é um composto de corpo e de alma. O perdão é uma necessidade que a gente tem de receber e também de dar, porque afeta a nossa vida, ou quando a gente não recebe, ou quando a gente não concede. Bom, para falar sobre isto, aqui tenho hoje um convidado muito especial. Há tempos que ele não vinha aqui ao programa. Bem-vindo de volta, Padre Fernando Rebouças. Obrigado, um prazer, muito boa noite. E sua bênção. Deus abençoe você e todos os nossos ouvintes. O tema é bom? O tema é maravilhoso. Importante? Importantíssimo. Necessário? Totalmente. Até porque nós, seres humanos, temos problemas, por exemplo, de saúde física, de saúde psicológica, problemas materiais e problemas de relacionamento, não é? Então, a partir do momento que eu trabalho o que eu chamo de espírito plenamente aberto ao perdão, acabam seus problemas de relacionamento. Quer dizer, sempre vai ter uma pessoa invejosa, uma pessoa que não vai gostar de mim, que vai me sabotar, mas o problema está nela. E eu decido ainda assim que esse tipo de atitude não vai me afetar, não vai me abalar de maneira nenhuma. Isso é extremamente libertador. Acabam seus problemas de relacionamento. E é verdade também que quando os relacionamentos não estão bem, a gente se torna problemático? Totalmente, inclusive adoece. Então, é um dos flancos, por onde vêm as doenças ditas psicossomáticas, que são aquelas questões psicológicas e muitas vezes espirituais. O espiritual desce para o psicológico e desce para o corpo. Bom, e a gente adoece. Já entendemos. O perdão interfere numa série de coisas que afetam o mundo ao nosso redor e o nosso mundo interior também. Se alguém está com dificuldade de perdoar, está com um problema de memória também. Eu escutei isso uma vez e gostei muito. Por quê? Porque eu me esqueço o quanto sou perdoado constantemente, primeiro por Deus e depois pelos outros também, que são obrigados, se veem obrigados muitas vezes a me perdoar. E também, por que é um problema de memória? Porque esquecendo isto, eu só me lembro de que é bom receber perdão sempre, mas não me lembro de que sou obrigado a perdoar também. É uma obrigação e uma necessidade, por isso que se torna também um problema de memória. Bom, mas vamos agora começar. Padre, como é que a gente pode... Aliás, antes aqui já de fazer isso também, eu preciso. É uma necessidade, uma obrigação, quero fazê-lo, porque quero, sobretudo, ressaltar hoje a sua presença aqui. O Padre Fernando Rebouças tenente-coronel, capelão do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, bacharel em Administração de Empresas pela Universidade de Brasília, é filósofo, é teólogo, naturalmente por ser padre, pós-graduado em Filosofia Clínica, Psicanálise e Saúde Mental, tem cursos de extensão em Programação Neurolinguística, Coaching, Psicologia Tomista, Inteligência Emocional, Comunicação Não Violenta, Terapia Familiar, Psicologia Positiva, Prevenção ao Suicídio e tem uma monografia escrita sobre os benefícios da fé na vida do homem. Por que o senhor faz tudo isso aqui? Eu sempre lhe pergunto quando o senhor vem, por que o senhor estuda todas essas coisas? Bom, eu vejo aí os médicos, os bons médicos estão empenhados em não parar de estudar porque a ciência evolui, e eles têm aí a vida das pessoas nas mãos deles, e nós temos algo mais importante do que a vida das pessoas, que é a alma das pessoas. Então, a meu ver, o padre deve sempre estar estudando, sempre se atualizando. E é uma questão de caridade também, isso é uma questão muito particular minha, todo conhecimento que eu puder adquirir no sentido de dar aquela dica para uma pessoa, até no campo da saúde, de algum tratamento que possa ajudá-la no sofrimento dela. Eu acabei de conversar com você sobre o vitiligo, e peguei uma dica importante aí, então por que não? Então a gente, sobretudo quando lida com o espiritual, tem ali o psicológico que está do lado,
e que é interessante que um sacerdote conheça, a meu ver. Por quê? Porque ajuda muito a gente na própria direção espiritual, a saber por que as pessoas são travadas, né? Por que determinadas coisas no plano espiritual não estão fluindo, não estão acontecendo, né? Na medida em que o conceito moderno de saúde é integral, né? A gente fala de saúde espiritual, psicológica e física. Então, é por isso, por uma questão de caridade, antes de mais nada. Lógico que me ajuda a mim também, como pessoa, né? Mas, sobretudo, ao povo de Deus. O senhor encontrou uma necessidade interior de sempre ter respostas para o seu povo, é isso? Exatamente. E esses estudos têm muito a ver com essa necessidade, às vezes, que o povo de Deus tem e respostas que a gente não tem. Então, vamos procurando, né, esses conhecimentos que possam... E eu acho que é com isso que a gente mais se depara. Eu digo nós, religiosos como um todo, sacerdotes, eu imagino que no dia a dia é encontrar pessoas sempre com problemas e aquela necessidade de ajudá-las e não ter ali um caminho, uma resposta, uma orientação. Deve ter sido isso que moveu o senhor a procurar Sim, tudo isso aqui, não é? Exatamente. Agora me diga uma coisa, o sacerdote sempre tem um tempo muito escasso, mas é possível encontrar tempo para se preparar assim, para se estudar, para buscar esse conhecimento? Eu acho que sim, né? Tudo é questão da gente saber priorizar, né? Contanto que, óbvio, a vida de oração não fique prejudicada, né? As obrigações sacerdotais, eu não posso, por conta de um estudo, prejudicar o tempo de atendimento ao povo de Deus, nos sacramentos, sobretudo, né? Mas, sim, é possível sim, até porque, vamos lá, Santo Curadás dizia que nesta vida nós estamos para trabalhar porque temos a eternidade inteira para descansar. Ele é o padroeiro dos padres, então eu me inspiro nele, né, em primeiro lugar, e também naquilo que era uma regra na congregação dos dominicanos, né, que uma hora de estudo é uma hora de oração. Então eu sempre ofereço a Deus o meu tempo de estudo, os cursos, etc., como uma oração, na medida em que eu faço isso por caridade, vamos dizer assim, né? Não é por uma vaidade, nada disso, em absoluto. Até porque, se a gente não tem uma intenção reta naquilo que a gente faz, o nosso ato se corrompe. Ele sai de virtude, por exemplo, para pecado, né? Compreendi perfeitamente. Bom, e o senhor está aqui hoje porque nós temos um tema que ele, todos os dias, exige de nós a prática, que é o tema do perdão. Mas eu sei que o senhor também já tem um trabalho, já tem uma expertise nessa questão do perdão. Por que o senhor se dedicou também a este tema? Bom, é porque é um tema recorrente, né? Vamos chamar de consultório do padre, né? É um tema recorrente também no confessionário e até no próprio confessionário a gente tem 4 papéis. O padre é pai que acolhe, é juiz que julga se dá o perdão ou não, é mestre da fé e é médico de almas. Então, para exercer esse ministério, a gente precisa, vamos dizer, ter como aconselhar as pessoas que estão com essas dificuldades, né? Então, tem pessoas que estão sofrendo muito, tem pessoas que estão com a vida emperrada, tem pessoas que estão doentes por conta de uma falta de perdão, né? Então, se faz necessário esse trabalho aí de orientar as pessoas para chegarem a esse grau máximo de libertação do ser humano no que diz respeito às relações humanas. Se você parar para pensar, por que existem guerras no mundo? Por conta de mágoa, ódio, ressentimento, essa sensação de injustiça, né? Porque a gente se ira a partir do momento que uma injustiça acontece. A ira está muito atrelada, né, enquanto emoção, às injustiças, né? E até a ira é colocada na nossa natureza por Deus para que a gente possa ir lutar contra as injustiças. A gente precisa dessa faísca da ira. Este é um exercício importante para nós compreendermos. A ira e a raiva devem ser canalizadas contra o erro e contra o mal. Exato. E isso se torna uma prova de amor à própria pessoa. Com Exato. A outra pessoa. Exatamente, Até porque é obra de misericórdia, né? Aliás, são 2 obras de misericórdia espirituais: dar bom conselho e corrigir os que erram, né? Então, lógico que a gente vai tentar inicialmente os conselhos pelas vias mais mansas, mas chega num ponto que a pessoa não ouve, ela é reincidente, eu preciso falar um pouco mais alto, né? E preciso me colocar de modo mais firme.
Até o livro do Eclesiástico diz, no capítulo 30, o pai que ama o filho castiga-o com frequência para não chorar depois. Então, castigar aí não é no sentido de uma violência, né? É no sentido de correção. Vamos entender esse castigo como correção, né? E se faz necessário falar sobre isso no mundo de hoje, porque hoje existe muita complacência, muita condescendência com erro, com pecado, existe muito vitimismo, todo mundo é coitadinho, todo mundo é discriminado. A gente tem que tomar cuidado com isso, né? Na justiça a gente vai dar a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, né? Mas temos que tomar cuidado com isso, porque o que é próprio do diabo é isso, a falta de regras, a falta de pesos, a falta de medidas, tudo está permitido, é o oba-oba, né? Eu compreendo exatamente o que o senhor está falando. Eu me lembro de uma correção que pratiquei com o meu filho. Certa vez que eu pedi para ele sentar na minha frente, eu falei, olha nos meus olhos. Falei-lhe duro como nunca e ele chorava. Falei, levanta a cabeça, olha nos meus olhos. E eu corrigindo, olhando nos olhos dele, e ele chorava mais ainda. Nunca mais ele se esqueceu disso. É esta correção necessária. Exatamente. É esse limite necessário, essa compreensão. E este exercício de autoridade que está faltando hoje para os pais. Né? Exatamente, que vai levar à maturidade, inclusive, né? Então, são experiências que ficam, experiências que transformam, no final das contas. Muito bem. Gente, olha, aqui foi um bate-papo. Nem entramos no problema todo ainda não, tá? Porque agora a gente vai receber aqui a reportagem feita de introdução deste nosso programa de hoje. O perdão cura. Isso é o que diz um dito popular para reforçar a importância de pedir ou conceder o perdão a alguém. Mas o que está por trás dessa frase tão conhecida? Um estudo realizado pelo psicólogo clínico norte-americano Ever Worthington comprova cientificamente os benefícios associados ao perdão. Com o estudo, Worthington pretende ajudar as pessoas e aconselhar que o perdão é capaz de aliviar depressão e ansiedade. Durante a análise, o psicólogo propôs aos participantes completarem exercícios de autocontrole por 2 semanas, para explorar os sentimentos de raiva e assim buscar abandoná-los. A pesquisa foi feita em conjunto com 5 especialistas de outros países: Hong Kong, Colômbia, Indonésia, África do Sul e Ucrânia. O resultado revela que é possível diminuir o estresse associado pelo desentendimento, acarretando na melhoria da saúde e bem-estar. No livro bíblico de Efésios diz: perdoar é permitir que a pessoa se aproxime. Já os evangelistas Marcos e Mateus falam: de fato, se vocês perdoarem aos homens os males que eles fizeram, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Quando vocês estiverem rezando, perdoem tudo o que tiverem contra alguém, para que o Pai de vocês que está no céu também perdoe os pecados de vocês. A pergunta não é se somos capazes de perdoar, mas se estamos dispostos a enfrentar esse desafio. Muito bem, olha, Efésios diz que perdoar é permitir que as pessoas se aproximem, e a gente viu esse estudo aqui também nessa reportagem. Pois bem, Padre Fernando, existe um limite para o perdão? Não. Jesus é muito claro quando ele diz que nós devemos perdoar 70 vezes 7 vezes, né? Então, tantas vezes alguém peque contra mim, me ofenda, quantas eu sou obrigado a perdoar. Então, não existe um limite para o perdão de modo absoluto no cristianismo, né? Agora, vamos lá. Se a gente está falando aqui do perdão de Deus, né? O perdão de Deus é ilimitado, tantas vezes quantas eu peque, né? Ele vai sempre me perdoar, porém, só há perdão para o pecador arrependido. Então, vamos entender essa questão do arrependimento aí. Né? Quando a gente pega pessoas reincidentes num determinado tipo de pecado, essas pessoas têm uma fraqueza, né? A fraqueza que é gerada pelo próprio condicionamento do pecado, aquele comportamento inadequado, né? Vai gerando, às vezes até uma dependência bioquímica, e vamos pegar o caso do cachaceiro, né? Viciosa, né?
Exato. Então, o cachaceiro, me perdoe se eu uso essa expressão popular, né, que a gente não discrimina ninguém, para facilitar, uma questão pedagógica. Então, o cachaceiro chega no confessionário e ele pede o perdão de Deus, que ele sabe que está errado. Inclusive, eu sempre dou a dica que não se trata simplesmente de saber que tal coisa é pecado, mas procurar saber por quê que aquilo ali é pecado, qual é a fundamentação desse pecado, por quê? Porque quanto mais eu entender, por exemplo, que o alcoolismo vai gerar cirrose, que eu, alcoolizado, posso causar um acidente de trânsito, né? Eu vejo uma pessoa na fila do transplante de fígado. Todas essas questões vão me desmotivar para o pecado, né? Porque senão eu fico simplesmente ali numa camisa de força, isso é errado, isso é pecado, porque Deus proíbe, e aí, né, a fraqueza vai acabar me fazendo cair de novo. Agora, na medida em que eu sei que aquilo ofende a Deus, que aquilo pode me levar para o inferno, isso é um pecado grave, e eu vou atrás de outros elementos, por isso a questão da psicologia, né? É importante a gente ajudar nesse sentido, né? Motivação é um tema de psicologia. Então, fica muito mais fácil, né? A pessoa, vamos dizer, cortar com o pecado. E aí, voltando a esse assunto, o cachaceiro de repente chega e fala: padre, eu não quero mais pecar, não quero mais ofender a Deus, eu entendo que isso faz mal a mim, inclusive a minha família e tal, mas padre, eu sou fraco, e se eu cair daqui a um mês, daqui a uma semana? Sempre a gente vai perguntar: meu filho, aqui e agora, você está disposto a parar? Você vai colocar os meios necessários para parar? Né? E até a gente fala assim, ó, diga para sua esposa andar com você, né, para evitar de você dar aquela escapada para o boteco, né, para você não sair desacompanhado, coisas assim do tipo. Não compra mais para casa. Peça a Deus essa graça. Você está disposto a colocar os meios, todos os meios ao seu alcance? Ele diz que sim. Então, ele duvidar da fortaleza dele para parar de pecar não é impedimento para eu dar o perdão aqui e agora, porque ele está disposto a colocar todos os meios ao alcance dele para parar com o pecado. Então, na medida em que eu tenho um pecador arrependido, o perdão tem que ser dado sempre, né? Agora vamos lá, falando do perdão de Deus, né? Então, agora vamos lá, você pecou contra mim e, enfim, me ofendeu, me botou mais raso do que o chão, tá? Você, de repente, não está nem aí, quer que eu morra e nunca vai pedir perdão, nunca vai reconhecer, nunca vai se arrepender do seu pecado. A questão aqui não é eu chegar e exigir, em conta de justiça, que você se arrependa para eu lhe dar o perdão. Aqui eu estou num tema de inteligência emocional e num tema de santificação. Vamos discernir as duas coisas? Inteligência emocional é o quê? Eu usar a minha inteligência para, vamos dizer assim, educar as minhas emoções para que eu não venha a ser vítima delas, né? Para que as emoções venham a somar na minha vida e não me prejudicar, né? Então, inteligência emocional é isso, é um olhar inteligente para as minhas emoções, para que elas não me dominem. Porque para isso nós somos seres inteligentes. A inteligência tem que guiar a minha vontade, ela tem que aderir àquilo que os ditames da inteligência apresentam. A inteligência emocional é uma coisa. E a questão da santificação, não está lá o mandamento, né? Sede santos como vosso Pai nos céus é santo. Então eu sei que quanto mais eu estiver disposto a perdoar, tanto mais eu estou edificando a sociedade. Agora, vamos lá, eu também tenho que me colocar ao propósito, uma vez que a obra de misericórdia dá bom conselho e corrigir os que erram, de em algum momento conversar com você sobre o assunto, não tanto porque, poxa, você me feriu e tal. O santo, ele não está muito preocupado com essa conta, ele está mais preocupado com a santidade do outro, ou seja, essa pessoa com esse tipo de atitude, porque digamos, Ronaldo, você deu certo de ter vindo me ofender, me humilhar, bater em mim. Eu estou disposto a perdoar 70 vezes 7 vezes. Agora, o meu receio é que o Ronaldo faça isso com outras pessoas. Então, pelo bem dessas outras pessoas, o mal que eu quero evitar é pelo bem do Ronaldo, porque o Ronaldo deve se edificar, deve se santificar, então eu vou dar o bom conselho e vou corrigi-lo com toda a caridade. Aí eu tenho que esperar um momento adequado, porque se é naquele momento enquanto a ferida da desavença está lá ainda, né, quente, não vai funcionar. Né? Então, eu não posso também simplesmente deixar por isso mesmo. Né? Ah, não, tudo bem, deixa quieto, eu não vou falar com ele. Não, a gente tem que ver o bem do outro também. Agora... O próximo bloco, pode ser? Pode, claro. Gente, intervalo. É bem rapidinho. Espera aí, voltamos já. O poderoso poder do perdão é o tema do nosso programa de hoje, que realmente é um poder perdoar
e ser perdoado. Isso é um poder que a gente tem em nossas mãos, né, padre? Sim, é uma questão de decisão. Não está relacionada a sentimento. Né? Aliás, como o amor, né? Amor não é sentimento, amor é decisão. E as pessoas confundem isso. Gostar é sentimento, amar é decisão. Eu posso não gostar de você e amar você. Conviver com você, mesmo sem gostar de você. Fazer o bem a você, não gostando de você. Então, o perdão anda na mesma linha. Né? É uma decisão que eu tomo. Eu decido sair da condição de vítima de uma ofensa, de uma calamidade, porque na cabeça da gente, né, tudo vira uma calamidade. E ao invés de ser a vítima, eu quero ser aqui o herói. Eu opto por ter paz, por estar no controle das minhas emoções e não permitir que as pessoas, por conta das suas atitudes, da sua maldade, da sua ignorância, sei lá o quê, controlem os meus sentimentos. Não permitir que um mal exterior que foi dirigido a mim, não permitir que um sentimento ruim que entrou em mim, não permitir que um desejo ruim que pode partir de mim proceda. É tudo isso. Exato, que isso não me faça mal. Eu decido que não vai me afetar. Realmente temos este ponto de que a falta de perdão ou um relacionamento ruim, ele pode trazer consequências para o físico, para o corpo da pessoa. E sérias. Vamos lá, quando eu trato desse tema do perdão, eu procuro apresentar essa questão das doenças psicossomáticas decorrentes da mágoa, do ressentimento, do rancor. Né? As pessoas vão perguntar se existe diferença. Não, são matizes do mesmo problema. Né? A gente sai ali da mágoa e vai para o ódio. É igual sair do azul claro e ir para o azul marinho. Né? Então, esse sentimento ruim, né? Ele vai ser responsável por uma série de doenças. Isso está bem colocado no livro do Dr. Fred Luskin, O Poder do Perdão, uma obra de referência nessa área do perdão, até porque ele é um psicólogo clínico que está levando a cabo a maior pesquisa já feita sobre gênese da mágoa e elaboração do perdão. Né? É o presidente da Fundação Internacional para o Perdão e ele faz eco a vários outros cientistas que já falam dessa problemática aí, das questões psicológicas que viram doenças, né? Especialmente desses sentimentos negativos. Então, eu vou até além da mágoa, do rancor, do ressentimento, as pessoas que vivem no modo revolta, as pessoas existencialmente pessimistas, né? As pessoas dadas à murmuração, elas vão inundar o organismo delas de uma bioquímica ruim, especialmente o cortisol. Né, os estudos do Dr. Juan Hitzig, que é um médico argentino, né, que tem um estudo interessante sobre longevidade, falam disso aí, né, dos males desse cortisol que está constantemente na corrente sanguínea, vai, por exemplo, prejudicar o sistema imunológico. Né? Então, a falta de perdão pontualmente, especificamente, ela pode gerar, por exemplo, problemas de pele de todo tipo, alergias, urticária, psoríase, vai gerar também dores crônicas como enxaqueca, fibromialgia, dores articulares no geral, né? E a coroa de todas essas doenças, bom, tem hipertensão, gastrite, uma sacola de males, né? E a coroa é o câncer. Então, às vezes, você vai ver uma pessoa que acabou de ter o diagnóstico de câncer, um câncer que é normalmente curável, né? E a criatura vai lá para São Paulo, para Albert Einstein, está com a melhor equipe de oncologia, usando a quimioterapia mais moderna que tem e vai morrer. Sim. E aí, por isso que eu me recordei agora, quando chega, por exemplo, no especialista em câncer, o especialista, será que pergunta para a pessoa, você está odiando alguém ou você está negando perdão a alguém? Você tem algum problema de relacionamento grave com alguém da sua família? Pois é, isso é triste porque o que está acontecendo? A academia acha que Deus é uma fantasia, né? Não trabalha nunca as questões espirituais, embora, graças a Deus, ultimamente, os temas de espiritualidade têm entrado aí na pauta de algumas grandes faculdades no mundo, né? E aí, realmente, a gente vai ver médicos que deixam de, vamos dizer, trabalhar dentro desse conceito mais elevado de saúde que engloba a espiritualidade, né? E com certeza eles vão ter um êxito menor do que aqueles que estão trabalhando com isso. Um grande exemplo é o Dr. David Levy, que escreveu um livro intitulado The Grey Matter, que quer dizer tema polêmico como expressão idiomática, mas também matéria cinzenta, justo porque ele é médico do cérebro, né? Então ele fala que quando ele trouxe Deus para o consultório dele, as estatísticas de cura foram muito maiores, né? Fazendo toda a diferença
com a época em que ele não trabalhava com Deus, que ele chega, inclusive, olha que bonito, a orar pelos pacientes. Do momento que o cara pisa no consultório dele, até o momento que ele dá alta, ele reza pelos pacientes dele. Ele recomenda que cada um procure o seu guru, me perdoe a expressão, espiritual. Ah, é católico? Procura o padre. É evangélico? Procura o pastor. É budista? Procura lá um monge, entende? Por quê? Porque ele entende os benefícios da fé de acordo com a ciência. Isso é inegável, ninguém tem como refutar isso aí. O senhor já abriu essa estrada, então deixa eu aproveitar e caminhar junto com o senhor. A espiritualidade é essencial para o perdão? Olha, a vivência da fé? Sim. Você sabe por quê? Eu costumo falar, né, que a psicologia chega até um determinado ponto. Eu vou dar um exemplo muito simples, eu não quero aqui reduzir a psicologia a isso que eu vou falar, mas é um exemplo que ajuda a entender, por exemplo, você vai para uma terapia, mais numa linha, vamos dizer, cognitivo-comportamental, né? E aí você chega e diz assim para mim, padre, eu tô com ódio da Aline, me desculpa aí, Aline, vou usar você como exemplo aqui. Aline é nossa produtora aqui. Tô com ódio da Aline, eu não posso ver essa mulher nem pintada. Padre, ó, é o seguinte, ela entra por essa porta, eu saio pela outra. E se o senhor convidar a Aline para a sua festa de aniversário, não me convide que eu não vou. Então, num processo terapêutico, de repente eu chego e falo assim, Ronaldo, você não está vendo que o prejudicado está sendo você, cara? Quem é que está tendo que se desinstalar, que sair, né? Está tendo prejuízo daquele happy hour lá, né? Por conta da presença da Aline, a Aline não está nem aí para você, ela quer que você morra. Vamos deixar de ser bobo, Ronaldo? Você está deixando de ir a quantas festas porque estão convidando a Aline? E você fala, é verdade. Eu vou parar com essa bobagem. Então você começa a, vamos dizer assim, diminuir o seu grau de desconforto, né, por conta dessa pendência de perdão, mas você nunca vai chegar aonde os valores, e aí eu entro no espiritual, porque a espiritualidade não é só assim, um tema relacionado à tentação do diabo, ao influxo da graça de Deus. Às vezes a gente acha que espiritualidade é uma coisa muito etérea, né? Espiritualidade engloba sacramento, engloba oração, engloba conhecimento de Deus e de si, que a gente adquire na Sagrada Escritura, questão dos valores, tudo isso é espiritualidade, né? E aí, de repente, na espiritualidade, você se depara com o quê? Aí falando um pouco da teologia do perdão. No caso nosso, tenho que perdoar 70 vezes 7 vezes. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Revesti-vos de entranhas de misericórdia, diz São Paulo. E depois, antes de fazer a tua oferta no altar, né, se tens alguma coisa contra algum irmão, vai te reconciliar com ele, porque senão ele te entrega ao oficial de justiça, o oficial de justiça te entregará ao juiz, e o juiz te meterá no cárcere e de lá não sairás até teres pago o último centavo. Entendeu? Então, eu sei que no Pai Nosso está lá, claro, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, se ao final dessa vida eu quero ver o Papai do Céu, ou eu perdoo, eu não serei perdoado. Então, esse passo só dá quem crê. Que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que Ele é Deus. Eu preciso crer no céu, eu preciso crer no inferno, eu preciso crer que a Bíblia é a palavra de Deus, porque é ela que fala de Jesus como Deus, né? Embora tenha testemunhos extra-bíblicos, né, de Jesus e tal, mas vamos lá. É a Bíblia que fala do céu, do inferno, do diabo, etc. Então, a fé vai permitir a pessoa chegar muito mais longe, eu diria, em todos os campos da vida. Entendeu? Por quê? Porque eu sei que a caridade será muito bem recompensada na eternidade. Porque no mundo dos homens a nossa tendência qual é? Justiça. Dar a cada um que lhe é devido. Entendeu? Andar 1 quilômetro a mais é próprio da caridade, né? E o impressionante é que a própria ciência, através de pesquisas diversas, ela chega a essa conclusão quando ela diz que pessoas que vão às igrejas são mais felizes, sim, filhos que são criados indo à igreja têm mais segurança, sentem-se mais afetivamente amados, psicologicamente são mais fortes. Menor grau de delinquência de todo tipo, de tendência suicida, etc. Se formos buscar resultados científicos, eles confirmam justamente isso. E que isto é o resultado, por exemplo, de alguém que tem práticas de fé. O perdão é uma prática de fé. Você quer ver um dado interessante? Uma vez eu fui com um bombeiro até o ponto da ponte JK, de onde os suicidas se atiram, né? Aqui em Brasília. Eu fui fazer uma visita a esse quartel, tudo e tal, e o bombeiro foi comigo até lá, e a gente conversando e tudo, e ele disse o seguinte: padre, eu sou católico e eu tenho tido o cuidado de entrevistar os sobreviventes de suicídio. E o dado interessante que eu tenho para colocar é que todos, sem exceção,
os que sobrevivem, né? Ou são ateus, ou são agnósticos, ou enfim, mas são não praticantes, entendeu? Porque o que as pessoas não entendem é que não existe essa categoria dos não praticantes, em qualquer credo. Por quê? Porque na prática é um ateísmo, não adianta eu crer em Deus e viver como se ele não existisse. Isso não vai me ajudar em absolutamente nada, entendeu? Então isso é curioso de notar também, né? Vamos seguindo aqui neste programa de hoje. Existem graus do perdão? Sim, vamos lá. Eu até aprendi com meu professor de teologia moral, doutor Miguel Ángel Fuentes, né? Escreveu um belíssimo livro, Revestidos de Entranhas de Misericórdia, um manual fantástico para confessores, né? Então ele diz o seguinte: o grau mais baixo de perdão, sem o qual eu não posso me sentar no confessionário para pedir o perdão de Deus, é aquele em que eu deixo de odiar o meu inimigo, porque o ódio é pecado grave contra o 5º mandamento, não matarás. Né? Eu não disparei um 38 em cima do meu inimigo, mas eu o matei no meu coração. Então, eu tenho que parar de desejar o mal, ao mesmo tempo que eu tenho que ser capaz de minimamente desejar o bem dessa pessoa. E desejar o bem não significa você desejar que ele, sei lá, chegue ao topo da carreira, seja super feliz no casamento, não. É dizer minimamente: Senhor, eu entrego fulano a tua justiça e a tua misericórdia. Porque a justiça e a misericórdia de Deus são perfeitas, né? Então, se eu estou neste grau, eu posso pedir o perdão de Deus para todo e qualquer pecado. Se eu não estou, eu não vou poder me confessar, fico privado. Por quê? O que eu digo no Pai Nosso? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Eu não estou perdoando, eu não posso pedir o perdão de Deus. Simples assim. Enquanto a raiva não é motor de uma humilhação, de um soco, né, de um gelo, tá? Porque o que seria pecado? O gelo, o soco, a humilhação. A raiva foi o motor. É igual a pessoa que fala assim: padre, eu tive preguiça de ir à missa. Tá, meu filho, mas você foi à missa? Fui. Então isso é um ato virtuoso, não é um pecado, porque eu combati a preguiça e fui lá aos trancos e barrancos e participei da missa. Então o sentimento não é o problema, eu tenho que ver as ações decorrentes do sentimento. Então, num primeiro momento, o que vai acontecer? Você vai ser passivo a um bom dia, uma boa tarde, você responde. Porque quando a pessoa está com muita raiva, ela não quer nem ver, ela quer distância. Então, você é passivo, bom dia, boa tarde. Aí, daqui a pouco, você ativamente vai desejar bom dia, boa tarde, até porque você não quer dar contra-testemunho, né? Cristão que não cumprimenta o outro e tal. Daqui a pouco, você consegue coabitar com a pessoa, por exemplo, no ambiente de trabalho, ela é sua chefe ou é subordinada, você consegue despachar com aquela pessoa. Normalmente, você não tem conversa nem nada, mas você não se sente mal, você não sai daquele ambiente porque a pessoa está ali, entendeu? Então, daqui a pouco, você consegue sentar na mesma mesa para uma refeição, a pessoa contou uma piada, essa piada é engraçada, você ri, você não vai chegar, não vou rir porque veio do meu inimigo, você está morto de vontade de rir, e reprime o riso, isso não tem nada a ver. Né? Então, aí eu vou subindo esses graus de perdão até que eu chegue ao perdão máximo, que é o de Jesus no alto da cruz. Pai, perdoai-os porque eles não sabem o que fazem, né? Eu até me atrevo a entrar na mente de Jesus e tecer alguns raciocínios que, imagino eu, ele poderia, enquanto homem, ter neste momento. Pai, se eles não fossem tão apegados a dinheiro e poder, se não tivessem sentido tão incomodados pelo meu discurso, no sentido de libertá-los dessas coisas, de desinstalá-los, eu consigo entender que eles, coitados, estão aí presos ao pecado. Se eles tivessem a plena convicção de que eu sou Deus, da gravidade do pecado que eles estão cometendo, então Jesus desculpa, por assim dizer, o pecador, ele consegue enxergá-lo na sua miséria, entendeu? E isso é o quê? Na psicologia? Empatia, né? Eu consigo me colocar no lugar do outro, entender que o que ele está fazendo aqui agora pode ser por ignorância, aí tem todo um histórico da pessoa e tal, entendeu? Então, esse é o grau maior em que eu não me deixo abalar por nada, eu já tenho o modo perdão instalado em mim. Então, você pode pintar e bordar comigo aqui agora, e eu consigo entender, pô, o Ronaldo está fora de si, ele deve estar no mau dia. A gente sempre está buscando desculpar o outro, entender, e eu estou disposto a ajudar você a melhorar como pessoa. No fundo,
aquela pessoa já está numa outra sintonia. A sintonia com o céu. Acaba sendo o grau mais alto de santidade, ele vai chegar aí com certeza. Pois olha, gente, o tema não se esgota, não se esgota. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, já quero até antecipar. A mágoa contra Deus, tem gente que não perdoou Deus. O auto-perdão, tem gente que não se perdoa. Vamos falar sobre o exemplo de homens e mulheres que, porque perdoaram com tamanha intensidade e exemplo, se tornaram santos na igreja. E mais ainda, outros exemplos também de pessoas dos nossos dias, dos tempos de agora. Exemplos concretos de perdão de alguém que vive uma vida de fé. E eu acho que esses exemplos vêm sobretudo de pessoas que têm uma vida de fé edificante. Por exemplo, um pai que perdoa o assassino de um filho. E mais ainda, e esse pai que perdoa o assassino de um filho, pai, mãe, e vai lá na cadeia e adota aquele assassino e depois traz para morar dentro de casa. Adota como um filho o assassino do filho. Isto acontece, já aconteceu. O que é isto? É exemplo de perdão, mas a gente vai deixar para falar essas coisas daqui a pouquinho no nosso próximo bloco. Que tema da noite de hoje aqui em nosso programa. Eu estou recebendo o Padre Fernando Rebouças, o poder do perdão, a poderosa ação que o perdão tem em nossas vidas. E olha, eu estou aqui também olhando para esse quadro que está aqui na tela, e é isso, a experiência do perdão é a seguinte: quem dá perdão está puxando o outro, sustentando, salvando o outro. E quem recebe o perdão, aceita receber o perdão, está sendo salvo, não é? É uma coisa extraordinária. O quadro realmente nos diz isto. E o perdão a gente já falou aqui, mas é importante só ressaltar mais um pouco, e o Padre Fernando, a gente conversava aqui no intervalo, tem resultados científicos que mostram que a prática do perdão afeta diretamente o nosso bem-estar físico, o jeito como a gente vive, a nossa saúde, o nosso dia a dia. O senhor tem números, o senhor tem dados aí, né, Padre? Eu tenho um dado interessante aqui, afeta imediatamente, né? Por exemplo, o Dr. Fred Luskin fala isso, que há uma melhora imediata nos sistemas cardiovascular, muscular e nervoso quando eu perdoo. É imediato. A partir do momento que eu liberei o perdão, imediatamente acontece isso. Da mesma maneira que, se eu decido aqui agora que eu vou ficar com mágoa, com raiva de você, eu começo a trabalhar esse ódio, vai acontecer o que? Alterações na tensão muscular, pressão e imunidade. Você sabe que tudo isso aí está aqui confirmado por um estudo científico do Hospital Johns Hopkins, que diz o seguinte: o perdão pode reduzir o risco de ataques cardíacos, sim, o nível de colesterol, melhorar a qualidade do sono, além de regular os níveis de estresse, depressão e ansiedade. Johns Hopkins é uma das maiores referências no tratamento e cura do câncer no mundo. Então, eles sabem melhor do que ninguém. São uma excelente referência. Que coisa extraordinária. Quanta gente sofrendo com pressão arterial, olha, regula a pressão arterial, melhora a qualidade do sono. Quanta gente com estresse, com nervosismo. Alguém já perguntou para você, você está odiando alguém? Você sente necessidade de se relacionar com alguém que está com relações cortadas e você tem algum desses problemas de saúde aí hoje? Não é, padre? É importante fazer essa pergunta. Exato, e também, como a gente falava dessa teologia do perdão, eu já coloquei as principais passagens, né? Vamos dizer, não quis esgotar esse tema na teologia, mas assim, essas são as passagens, né? Essas que eu mencionei, que já são suficientes para a pessoa ser capaz de liberar esse perdão, entender que ela tem que liberar esse perdão. Agora tem mais uma que é interessante: Deus resiste aos soberbos. Porque a falta de perdão é sempre uma falta de humildade. Então, é um grau de soberba e Deus vai resistir. Então, quem quer esse fluxo da graça pleno, então trate de estar aberto plenamente para Deus. Seja vivendo na graça, seja também, né, crescendo aí nesses graus de perdão. As pessoas colocam na cabeça que se Deus é bom, nada de ruim pode acontecer na minha vida. Tá? Se alguma coisa de ruim está acontecendo, é porque Deus não ouve as minhas orações, é porque Deus me abandonou. Então, essa perspectiva equivocada acerca de quem é Deus e como Ele age, é que vai gerar essa mágoa de Deus, essa revolta. Então, a gente precisa colocar essa fé no lugar, né? Mostrar para a pessoa que Ele é onisciente. Se Ele é onisciente, significa que Ele sabe tudo,
nada escapa ao controle de Deus. Né? O evangelho de ontem falava, né, que os nossos fios de cabelo estão contados. Né? Então, quando eu conheço Deus, eu sei que Ele permite o mal, Ele não quer o mal, e quando Ele permite o mal, Ele quer tirar daí um bem maior. Então, as situações adversas são sempre uma oportunidade de eu crescer em virtudes. A primeira delas é a fé, porque a pessoa que perde a fé na hora de uma adversidade é porque não sabe quem é Deus, não entende nada dessa vida, entende? Então, Deus está permitindo ela enxergar que ela tem um desafio de fé. É essa situação que vai mostrar, né, o desafio que ela tem. Aliás, Deus vai permitir para o nosso bem todas as situações de prova que vão trazer à tona esses desafios que nós temos no crescimento em virtudes. Entende? Então, a grande caridade de Deus, porque Ele sabe das brechas na minha alma, sabe daquilo que me falta ainda para eu chegar ao céu. Então, as situações de prova normalmente são permitidas dentro das minhas possibilidades de suportá-las, na medida em que Deus vai me dar graças para levá-las adiante, no sentido de superá-las. Agora, sempre tem o tentador? Tem, e eu escolho quem que eu vou ouvir. Então, entendendo, em primeiro lugar, que a mágoa, a revolta, essas acusações contra Deus são pecaminosas e é pecado grave, entende? E que a pessoa que está aí, ela não vai ter cura, ela não vai ter paz de espírito enquanto ela não fizer as pazes com Deus, tá? Então, o que ela tem que procurar? Uma direção espiritual imediatamente, uma ajuda. Pode ser um vídeo do YouTube, pode ser um livro que ela vai ler, que mostre quem é Deus. Ela precisa se sentir amada por Deus e entender Deus. Ela não está entendendo nada, por isso que ela está aí. Então, o problema não está em Deus, o problema está nela, na falta de conhecimento que ela tem de Deus. E enquanto ela não colocar esse conhecimento no lugar, ela vai ficar eternamente aí. Deus resiste ao soberbo. Aí tem todo aquele ciclo, entende? Aí vai ser doença atrás de doença e o inferno, se ela não resolver essa questão antes de morrer. E eu creio que a gente encontra muitas respostas para isso a partir da sua resposta aqui, com exemplos concretos. Eu traria aqui, eu vou até pedir à nossa produção, prepare aqui as imagens de Santa Maria Goretti, uma menininha de 11 anos, 10 anos e 8 meses, quase 11 anos, que ia sofrer uma violência, um abuso sexual de um jovem de 16, na sua época, Alessandro Serenelli, lá em Nettuno, na Itália, isso no século passado, e ela resistiu àquela tentativa do rapaz abusar dela, estava sozinha em casa, e ele então a matou com muitas facadas, não é? A família chega, encontra a menina ainda ali agonizando, leva para o hospital, e quando chega lá, ela diz ainda para a mãe que perdoava o Alessandro. Era vizinho dela, ela sabia. Aí não só isso, Maria Goretti estava muito preocupada com a situação anímica do Alessandro. E sempre ela falava isso, inclusive agonizando, ajudem o Alessandro, que ele não cometa pecado, que ele se arrependa, que peça perdão de Deus. Era a grande preocupação dela. Era a grande mais preocupação. Do que a agressão que ela tinha sofrido. E vejamos, ela morre assim, concedendo o perdão a ele. E ele cumpre toda a pena na prisão, se não me engano, 30 anos por aí. Ele na prisão se converte, sim, sai da prisão, vai à cerimônia de canonização dela no Vaticano. Isso. Anos depois, ele, depois de morto, um homem convertido, viveu cristamente, santamente depois de tudo isso. Ele virou religioso. Virou religioso e hoje, pasmemos, tem um processo de canonização dele em andamento. Vejamos, se a gente olha somente para este momento agora da minha tragédia, se eu olho agora para a minha tragédia e não consigo enxergar lá além, Deus enxerga lá além. O que o senhor disse aqui, tudo está sob o seu... Cada fio de cabelo nosso, sim, não é? Sim. E são muitos outros exemplos que a gente... E aí a gente vê que Deus faz sempre do limão a limonada, né? Então, assim, ele usou mal o livre-arbítrio, caiu no pecado e tudo, Deus vai dar sempre as graças no sentido de um bem muito superior ao mal que aconteceu. E esse caso é bem emblemático, por quê? Porque Maria Goretti é santa, vai para o céu, e aí eu coloco para as pessoas o seguinte, pelo amor de Deus, eu não estou aqui fazendo apologia do crime, jamais, né? Mas vamos lá, o que interessa nessa vida? É viver muito ou pouco? É viver o suficiente para ganhar o céu. Então, nessa tragédia, Maria Goretti ganha o céu, e aí, a partir do perdão que ela dá, do testemunho dela. Inclusive, o filme da vida dela, que é muito bonito, mostra que foi no momento da morte que ele sentiu arrependimento na prisão e começou o processo dele.
de arrependimento, conversão, etc. Né? Então aí a gente vê um Alessandro que aceita o perdão de Deus, que cai em si, né? E que muda completamente de vida. E é uma história muito semelhante à do Tookie. Isso é um apelido que esse camarada tinha. O nome do filme é Redenção, né? É com um ator negro, não vou me lembrar agora o nome dele, né? Mas o filme é fantástico, conta a história verídica de um homem que foi criminoso, cometeu todo tipo de crime e por isso foi condenado à morte, né? No estado da Califórnia. E aí ele, quando estava no corredor da morte, ele se converteu ao cristianismo, eu não vou me lembrar agora se católico ou evangélico, não sei se o filme diz, mas enfim. E aí, a partir dessa conversão, ele pensa, caramba, me restam poucos meses, sei lá, de vida, e o que eu posso fazer, então, para compensar por tudo isso que eu fiz de ruim? Então, o bacana é que ele acolhe esse perdão de Deus e, a partir desse perdão, ele resolve mudar o resto dos dias dele. Aí ele escreve para os jovens, né, como não chegar ao crime. Ou seja, o caminho de volta desse beco sem saída que leva ao crime. E aí foi um sucesso essa obra dele, foi comprada pelo governo da África do Sul e resolveu muitos problemas na época lá do apartheid, né, que tinha aquelas gangues dos jovens, etc. O governo, não sei se da Dinamarca ou da Noruega, algum país nórdico, resumindo, o sucesso foi tamanho que ele foi indicado a prêmio Nobel, não sei se da paz ou de literatura, não me lembro, e começou um movimento de artistas no sentido de se pedir clemência ao Arnold Schwarzenegger, que era o governador da Califórnia à época, para que ele não fosse executado. E eu não vou dizer se ele foi executado ou não, para que as pessoas vão atrás desse filme, assista. Vale Redenção, maravilhoso, porque ele mostra que quando a gente acolhe esse perdão de Deus, porque tem pessoas que têm esse desafio do auto-perdão, né, de se sentirem perdoadas por aquilo que elas fizeram. Tem pessoas que não se perdoam nunca, já entrando nesse outro tema que já está na pauta desse bloco. Enfim, padre, essas atrocidades, essas tragédias, essas barbaridades jamais deveriam acontecer. Porém, quando ocorrem, é importante que nessa hora tenhamos a paz que vem do céu e a paz que vem de Deus, para tomarmos as decisões corretas e esperar que a justiça de Deus também se faça. Sim. E que não nos revoltemos contra Deus. Jamais. É difícil demais de compreender isso quando não se está na história. Mas não se pode dizer outra coisa contrária, né? Sim, para quem tem fé, exatamente. E eu trago aqui também agora o outro exemplo que nós já vamos entrar agora. E quando uma pessoa, ela mesma, não aceita o perdão de Deus por tamanhas barbaridades, atrocidades que cometeu, ou por um simples erro, um erro que não foi tão grave assim, mas a pessoa não consegue aceitar o perdão que vem de Deus e talvez nem de outra pessoa. Eu costumo recomendar para pessoas que têm essa dificuldade o Diário da Divina Misericórdia, né, de Santa Faustina Kowalska. Por quê? Porque ali a gente vê o que é a misericórdia de Deus através de Jesus Cristo. Entende? E ele fala coisas muito impactantes no diário, como, por exemplo, eu, quando perdoo, esqueço. Não há pecado tão grave que não possa ser aniquilado na fornalha ardente da minha misericórdia. Olha isso, né? Quanto mais afundado estiver o pecador no pecado, mais direito tem a minha misericórdia. É ofensa ao meu sagrado coração quando os homens não confiam na minha misericórdia. O vaso em que se colhe todas as graças é o vaso da confiança. Entende? Então, isso é um alento para nós, que a gente vê que não importa a quantidade de pecados, não importa a gravidade dos pecados, né? A gente cai dentro daquilo que o Salmo diz, um coração contrito e humilhado, Senhor, tu não o desprezas, né? E aí a gente recebe esse perdão de Deus. E é muito importante as pessoas entenderem isso. Eu não sou capaz de voltar atrás e fazer um novo começo. Não tem como resolver o que está para trás. Mas eu posso começar agora e fazer um novo fim. E aí nós vemos a história belíssima do Alessandro Serenelli, nós vemos a história belíssima do Tookie, lá do filme Redenção. Então, é isso que essas pessoas precisam entender. E esse caso aí da falta de perdão assim é muito comum em mulheres que não eram convertidas, né? E aí, de repente, engravidaram do namorado e fizeram um aborto na hora do desespero. A mulher que aborta, vamos lá, tem duas situações no confessionário. Eu vou fazer 20 anos de padre, que são as situações de maior dor do ser humano, que a gente vê lágrimas copiosas, abusos sexuais e a questão do aborto para a mulher.
Então, é fato, aquilo fica voltando e voltando. Então, tem mulheres que já 20 anos atrás confessaram esse aborto e elas ficam voltando a esse assunto. Então, o protocolo para nós padres, numa situação dessa, é dizer, minha filha, você já foi perdoada, já confessou esse pecado, não volte a tocar nesse assunto, porque senão você está duvidando da misericórdia de Deus e essa atitude é pecaminosa. Você fica proibida de voltar a esse assunto, porque Deus, quando perdoa, tá aí, eu acabei de mencionar, ele esquece, ele põe uma pedra no assunto, tá? Então, a gente precisa acolher esse perdão de Deus, porque só assim a gente vai ter paz. Agora, vamos lá? Às vezes a gente vai se encontrar com pessoas que são muito exigentes, né? E elas têm critérios muito rígidos. Então, o problema começa na estrutura psicológica delas. Porque a pessoa exigente aponta sempre o dedo para o outro e se esquece que, ó, tem 3 apontando para mim. Mostra-me uma pessoa exigente, eu te mostrarei uma pessoa culpada. É uma das máximas na psicologia, né? Então, os meus critérios são muito elevados e tudo, sou muito duro, muito exigente e eu vou me exigir também as mesmas coisas. E aí eu começo a problematizar a minha psique e óbvio que isso daí vai respingar na fé. Porque como eu falei, essas instâncias, mente, corpo e espírito estão interligadas. Então, o problema físico pode afetar o psicológico, subir para o espiritual, entende? Há uma conversação entre essas instâncias. Então, por isso a gente tem que procurar este equilíbrio constantemente, né? Santo Tomás chega a falar, inclusive, que a graça de Deus pressupõe a natureza. Então, preciso cuidar da natureza, e aí eu estou falando do corpo, eu estou falando da mente, para a graça de Deus fluir maximamente na minha vida. Muito bem. Seguindo aqui ainda, eu vou pedir aqui que a gente ponha no quadro algumas frases de santos, alguns santos. Tá aí, olha, Santa Faustina Kowalska diz, quem sabe perdoar, prepara para si muitas graças da parte de Deus. Todas as vezes que olhar o crucifixo, perdoarei sinceramente. Santo Agostinho, quem negar seu perdão ao irmão, não espere receber bons frutos. Duro e... não é? Mais uma frase ainda que a gente vai analisar aqui, São João Bosco. A vingança do verdadeiro católico é o perdão e a oração pelas pessoas que o ofendem. Eu tenho, inclusive, 2 frases de 2 homens famosos que eu gostaria de acrescentar aqui, que são muito interessantes. Uma é de Shakespeare. Shakespeare já dizia que odiar é tomar veneno e esperar que o outro morra. Acabamos de provar isso aqui pela ciência, né? Pelo mal que a falta de perdão vai fazer em mim. E Gandhi dizia, né, que se o talhão fosse valer, olho por olho, dente por dente, no mundo só haveria cegos e banguelos. Eu acho genial essa frase. Porque quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Né? Então, às vezes a gente exige a perfeição do outro e se esquece de olhar para si mesmo, né? Eu não sou perfeito, como é que eu vou exigir a perfeição do outro? Gostei muito dessa aí do Gandhi. Essas são ótimas. Na minha terapia lá, com as pessoas que têm esse problema, eu cito tudo isso porque acaba que elas todas somam para convencer a pessoa que o melhor que ela tem a fazer é dar o perdão. Se perdoar, né? Pedir perdão, isso tudo. Trago aqui o cômico Padre Léo, querido Padre Léo. O perdão beneficia quem dá. É uma pomada que cura quem foi ofendido. Também, muito real. Muito bem, olha, gente, este bloco está ficando por aqui. Já, outros exemplos que a gente tem de práticas de perdão e já a gente volta a falar aqui sobre também a psicologia do perdão, não é? Dentro de instantes, no próximo bloco. E já estamos de volta com esse programa de hoje, o poder do perdão em nossas vidas. Necessário, todo mundo, ninguém é dispensável hoje de refletir sobre esse tema, ninguém. Porque, como disse agora há pouco Gandhi, como é que é? Se vivemos... Se o talhão fosse valer, né, olho por olho, dente por dente, no mundo só haveria cegos e banguelos. Seríamos todos cegos e banguelas se a gente não praticasse o perdão no mundo. É isso, não é? Vamos seguir aqui. Estamos vendo agora na tela, aqui uma imagem de João Paulo II, no ano de 1981, quando em cima do Papa Móvel, na Praça de São Pedro, foi alvejado por 2 tiros de um turco muçulmano chamado Mehmed Ali Akka. Existem várias conspirações para este atentado contra o Papa João Paulo II, mas o fato é, João Paulo II, 2 anos depois, vai até o presídio Rebibbia, em Roma, onde o Ali Akka estava preso, e ali tem imagens também do encontro dos dois, que você vai ver aí agora. Aí quando ele chega depois, João Paulo II senta e o turco
quer conversar com João Paulo II, João Paulo II senta para ouvi-lo, encosta o ouvido ali perto da boca dele, e aí esse turco, ele diz assim: por que o senhor não morreu? Eu sei que mirei certo, eu sei que o projétil era devastador e mortal, então por que o senhor não morreu? Não há nada registrado, não há gravações, mas João Paulo II revelou isso posteriormente e também publicamente ele disse: rezo pelo meu irmão, ou melhor, rezo pelo irmão que me feriu, a quem perdoei sinceramente. Um outro exemplo gigante de perdão também dado pelo Papa João Paulo II contra aquele que tentou matá-lo no início da década de 80. E os exemplos não faltam, padre. E a gente volta aqui nesse último bloco agora também trazendo aqui exemplos diversos. Eu menciono um último exemplo agora, bem mais recente. Eu tive o privilégio de poder entrevistar pela Rede Canção Nova de Rádio os pais daquela menina Caroline, que foi assassinada recentemente numa escola do Paraná, em Cambé, com o namorado dela. E ambos, os pais da menina e os avós do menino, que ele morava com os avós, publicamente deram declarações de que perdoam o rapaz, que depois veio a se matar 2 dias depois na prisão, mas deram declarações de que perdoavam o rapaz. Esta prática, ela é alta, e a gente vê que ela é dada por pessoas que têm estrutura para isto. Há uma psicologia, além de uma espiritualidade, há uma psicologia também para se compreender esta medida alta, que é tomar a decisão pelo perdão? Sim. Tem um livro interessante de Dale Carnegie, que é um pedagogo americano, que se intitula Como Evitar Preocupações e Começar a Viver, né? E nesse livro ele dá vários conselhos para as pessoas que são ansiosas, em especial, né? E um desses conselhos é reze, eu acho interessante, ele é evangélico, até onde eu sei. E o outro é coopere com o inevitável. O que quer dizer isso? Aceitar, resignação. Então, a revolta vai mudar uma situação como essa? Vai trazer esse filho de volta? Então, a partir do momento que a gente viu aqui as vantagens do perdão, o quanto que o perdão pode transformar uma vida e o mundo, né? E o mal que a falta dele traz também. Isso, exato. Então, esse conselho é bastante pertinente, né? Agora, tem outros caminhos da psicologia bem interessantes, né? Eu vou citar, em primeiro lugar, Sêneca, não que ele tenha sido um psicólogo, ele era um orador romano, famoso, né? E ele escreveu um livro intitulado Tratado sobre a Ira, no qual ele fala sobre a ira, né? E no Tratado sobre a Ira, ele conta uma história de um tal Védius Pólio, que mandou jogar no Lago das Lampreias um empregado que quebrou uma taça preciosa, né? E aí, Sêneca começa a dizer, no mundo de Védius Pólio, acidentes de trabalho não acontecem, né? Pessoas não escorregam, taças não se quebram. Então, ele mostra o que Fred Luskin, esse presidente da Fundação Internacional para o Perdão, psicólogo que escreveu O Poder do Perdão, vai chamar depois de regras não cobráveis, se eu não me engano é o nome que ele dá, né? Como regras absurdas, tá certo? Que é justamente isso, né? Isso que fez com que o Védius Pólio jogasse o empregado no Lago das Lampreias, né? Então, qual é a solução que o Sêneca dá para esse tipo de psicologia? Ele fala, nós precisamos ser mais pessimistas com relação às pessoas, esperar menos delas, entender aquilo que a Bíblia diz, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra, aquilo que o Gandhi falou, né? Então, se a gente entende Rapidamente, isso é um jeito positivo de se pensar a vida. Claro. Precisamos esperar menos das pessoas para que a gente possa viver melhor com elas. Porque, no fundo, eu me iro por conta de uma expectativa frustrada, né? Então, essas regras não é bem o termo que ele usa, mas eu vou usar esse termo regras não cobráveis, né? Do Fred Luskin, são essas regras que eu coloco, que são, vamos dizer, dogmas de fé para mim, e que eu não admito que sejam quebradas, entende? Então, o Sêneca fala disso e o Fred Luskin fala dessas regras que estão por trás de toda mágoa. Eu vou dar exemplo, né? Padre, se meu marido me trair, só me trai uma vez. Isso é absurdo. Por quê? Porque desde que o mundo é mundo,
eu pergunto, homens traem mulheres? Sim. Homens casados? Sim. Né? Então, essa mulher é casada? É. O marido dela é homem? É. Então, por que que não pode ser o marido dela? Tudo bem que ninguém deve trair, mas digamos, né? Dado que esse tipo de pecado acontece, por que que ela não pode ser a bola da vez, né? Entende? Então, assim, é como se eu me considerasse acima dos outros. Não, eu não mereço isso. Não é questão de mérito isso. Até uma coisa interessante da psicologia do perdão, a gente tem que entender o seguinte, o perdão é muito mais para mim do que para o outro. Porque as pessoas falam, não, eu não vou dar esse cabimento, ele não merece, ela não merece. Não se trata da pessoa merecer ou não. Tá? Se trata de eu querer ter paz. Eu decido que o que aconteceu há 10 anos atrás não vai mais me fazer mal. E olha que doido, e o Fred Luskin fala isso. Há 10 anos você me humilhou. A humilhação durou 2 minutos. Tá? Então esse é o seu crime, a perspectiva real do seu crime. Tá? Só que toda vez que eu me lembro do que aconteceu, aquilo está voltando, sim ou não? Então, o que aconteceu há 10 anos atrás está durando, na realidade, na minha memória, no meu coração poluído pela mágoa, 10 anos. E aí, como a gente vai toda vez revendo aquilo ali, e a gente vai conversando consigo mesmo, a gente corre o risco de cair naquele ditado, quem conta o conto aumenta um ponto. Né? Então, a culpa do pecador, ela aumenta, por assim dizer. Então, ele está sendo o responsável, ele não foi responsável só por 2 minutos de sofrimento naquela humilhação, ele está sendo responsável por todo esse sofrimento da minha vida inteira. Então, eu imputo a ele uma culpa, uma responsabilidade que ele não tem. Ele tem responsabilidade pelos 2 minutos. Agora, a partir dali, eu decidi que aquilo ia me fazer mal e eu estou perpetuando esse estado emocional, tá entendendo? Então, aí a gente está falando de uma questão de inteligência emocional. O que é inteligência emocional? A escola da inteligência emocional na psicologia. É essa escola que nos convida a trabalhar as emoções através da inteligência para que elas atuem em nosso favor e não em nosso desfavor. Então, é burrice emocional não perdoar. Né? Em síntese também, eu vou ficar com a primeira lição de todas que o senhor já trouxe no começo da sua resposta. Não espere que as pessoas sejam perfeitas ou infalíveis. Tratá-las sempre naquele grau de exigência alto. Porque assim como você, elas também não são perfeitas e também não são infalíveis. E por isso, se errarem, a gente deve se esforçar para compreender e para tirar dali um bom resultado. Não é? E se me permite, Ronaldo, claro. Só para fechar esse ponto, com relação a essas regras não exigíveis, né, do Dr. Fred Luskin, a gente vai ver as mais variadas situações do dia a dia, tipo assim, filho meu não pode ser ingrato. Caramba, mãe, desde que o mundo é mundo existem pessoas ingratas? Sim. Essas pessoas podem ser do sexo masculino? Sim. Né? Essas pessoas têm uma mãe, são filhos? Sim. Então, caramba, você tem aí, vamos dizer, uma possibilidade, na medida que você tem um filho. A questão agora é, vamos trabalhar isso? Não é? Exatamente. Vamos melhorar isso? Então, eu preciso me desfazer dessa regra, quebrar essa regra, né, para poder dar seguimento ao perdão. E outra coisa que o Luskin fala que é interessante, imagina, você está diante de um televisor. Você pode sintonizar num documentário, num programa de humor, num programa, sei lá, de reino animal, né, num programa de calouros, e você decide que o televisor vai ficar emperrado no canal da mágoa. Aquele filme de terror que já lhe fez tanto mal lá atrás, você fica assistindo aquilo ali constantemente. Então, é uma espécie de masoquismo, por assim dizer. Já eu quero trazer ainda mais sobre questões de perdão no casamento, também entre filhos, etc. e tal, mas antes eu quero pedir ao senhor aqui que nos traga os remédios católicos para prevenir e curar a mágoa. Bom, em primeiro lugar, oração. Sem mim nada podeis, pedir a Deus, né, essa virtude do perdão. E eu vou além. Às vezes a gente simplesmente diz, Senhor, me ajuda a perdoar o fulano. Não, eu tenho que conversar com Deus em função dessa história da mágoa, né, o Luskin fala disso, que eu me conto, que eu revejo o tempo inteiro. Senhor, me ajuda a parar de querer o mal ao fulano. Eu vou contar para Deus todos os elementos que estão por trás da minha mágoa, entendeu? Me ajuda a ser capaz de estar na presença dele. Então, tudo aquilo que são as minhas dificuldades, eu falo até com relação a
todo e qualquer pecado, que nós possamos ser capazes de sair do confessionário com esse programa espiritual, no sentido de, na adoração, na oração, a gente pedir a Deus as virtudes opostas aos pecados que a gente comete. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo, a ladainha da humildade, que é maravilhosa. Não conheço, hein? Qual que é? Nossa, a ladainha da humildade é um santo remédio. Deixa eu colocar para você aqui alguns pontos dessa ladainha. Só vocês procurarem na internet, vocês vão ver, né? Do desejo de ser estimado, livrai-me, Jesus. Do desejo de ser conhecido, livrai-me, Jesus. Do desejo de ser honrado, livrai-me, Jesus. Então, se eu rezo isso todo dia, né? De repente agora... Tem mais ainda? Tem bem mais. Ixi, depois... Olha aqui, ó. Que os outros sejam amados mais do que eu, Jesus, dá-me a graça de desejá-lo. Que os outros sejam mais estimados do que eu, Jesus, dá-me a graça de desejá-lo. Então, eu agora me vejo diante de uma situação em que você está sendo mais amado do que eu. Isso aqui é cura da carência. Total, entendeu? Do vitimismo, do mimimi. Vitimismo, da então, aí eu estou me vendo agora, eu não estou sendo honrado como eu acho que deveria ser. Então, aí estamos nas regras não cobráveis, não exigíveis do Luskin. Então, aí... De tanto eu repetir isso, isso vai ficar na minha consciência. E aí agora que eu estou sendo humilhado, né, o anjo da guarda vai chegar e falar, ei, Fernandinho, você não fala para Deus todo dia do temor de ser humilhado, livrai-me, Jesus? E aí, agora que você está sendo humilhado, por que você está nesse mimimi? Então a minha consciência começa a me cobrar o quê? Coerência entre o que eu creio, o que eu rezo, e aí é interessante ver que tem pessoas que têm dificuldade, elas empacam em algumas linhas aqui da ladainha da humildade, que é o quê? Só que quanto mais elas rezarem, mais elas vão destravando. Exato, e também isso daí lança luz sobre sintomatologia. Então, são temas que elas têm que levar para a direção espiritual para elas poderem destravar. Bom, e aí vamos agora para o outro exercício, aliás, que é cura porque vai revelando realmente ali, como o senhor falou, os sintomas daquilo que eu tenho. Isso, não é? isso. Então é fonte de cura também. De cura, de busca porque aí de cura. eu vou pedir a Deus pontualmente essas virtudes que estão me faltando. Perfeito. Além de eu trabalhar isso na direção espiritual, que é importante também. Perfeito. Agora vamos a um ponto mais, que é a via sacra. Criatura, quem tem o exercício da via sacra, lá na paróquia a gente faz toda sexta-feira. Depois que você viu o que Jesus passou, quem foi mais injustiçado no mundo do que ele? Quem foi mais humilhado? Então, quem sou eu para ficar nesse vitimismo? Ah, meu Deus, eu não merecia isso. Ah, fizeram isso comigo. Caramba! Para mim, basta a via sacra. Até ela dentro da humildade seria luxo. Basta, ela já resolve para mim. Ela já responde, ela já me coloca no meu lugar. A virtude da humildade tem a ver com isso. Eu coloco Deus no lugar dele e eu me coloco no meu lugar. As pessoas acham que é ficar se autodepreciando. Não tem nada a ver com humildade isso aí. Tá? Então... Depois, aí vai ter também, né, terapias que vão ajudar a fazer a parte de ressignificação, a trabalhar isso que eu falei aqui de inteligência emocional e a direção espiritual. E esses seriam, a meu ver, remédios católicos poderosos que resolvem na raiz o problema. Isso aqui costuma resolver de uma vez por todas. Fantástico. Né? Deixa eu trazer 2 exemplos aqui, o senhor depois me teça comentários. Eu lendo o livro Aprendendo com a Vida de Pierre Lefebvre, eu me lembro de uma história, eu queria até trazê-la com mais detalhes aqui, com nomes, mas não consegui, de uma história de uma mãe que teve, aliás, foi um casal, que teve um filho assassinado, e o que eles resolveram fazer com o ódio pelo assassino, que era também um jovem. Eles resolveram ir até o presídio, levavam doces, levavam aquilo que a mulher sabia fazer com mais perfeição, comidas gostosas que o filho gostava. Fizeram aquilo por anos. Quando o rapaz sai da prisão, eles adotam aquele rapaz como filho porque ele não tinha pais. E aquele rapaz passa a morar na casa deles com eles. Olha, ocupou o lugar do filho que ele havia assassinado daquela família. Olha que coisa maravilhosa, né? Isso se tornou também, isso aconteceu na Europa, não sei em qual país, mais um exemplo daqueles assim, extraordinários. E depois... anos passados, aquela família, aquele casal, com aquele jovem, assassino adotado, contando as experiências de amor de verdadeiros pais com aquele filho agora, que se tornou um filho para eles. Extraordinário isso. A psicologia fala que o amor gera amor, como o ódio gera ódio, né? E só o amor freia o ódio. Se você começa a discutir comigo e está partindo já para a violência, eu falo, Ronaldo, então, desculpa, você acha que eu te ofendi? Eu peço perdão, não importa a minha visão, importa a sua visão. Aí eu vou e dou um abraço em você, cara, eu quebro as pernas.
do ódio. São José Maria Escrivá, uma vez, estava no ônibus e tinha um obreiro que ficava passando as mãos sujas de cal na batina dele e tudo. Aí, de repente, ele se levantou e o obreiro achava que era para brigar, né? E já se preparou para se defender. E ele disse, poxa, você tentando chamar minha atenção para lhe dar um abraço e eu tão insensível, vem cá, abraçou o cara, ele começou a chorar. Uau. Entendeu? Então, Ping-pong bem rapidinho agora, vamos sim. lá? A importância do perdão no casamento. No casamento é essencial, né? Não é só o perdão, é o diálogo, né? E, sobretudo, entender... porque se eu fico focado no perdão, de certa maneira, eu estou trabalhando uma psicologia negativa, eu tenho que focar no amor. E o amor inclui o perdão, entendeu? Então, se eu coloco na minha cabeça que eu tenho que ser ponte para o outro e para o céu, né? Que amar é dar sem esperar nada em troca, que o meu desafio é fazer o outro feliz... O perdão tem que estar no pacote, entende? Então, eu tenho esse receio de ficar trabalhando essa coisa de... Porque é como se você botasse a pessoa para ficar esperando a próxima falta, ela anotar e ela ter que perdoar. Você está entendendo? Acaba sendo uma psicologia negativa. Rapidamente, perdão entre pais e filhos, porque os filhos erram com os pais. Sim. E os pais também erram com os filhos. Sim. E eu acho muito importante isso, que exista essa capacidade de pedir perdão, de admitir que eu errei, entendeu? Chegar e falar assim, sobretudo os pais, né? Porque isso não significa, vamos dizer, eles perderem território por conta do chamado pátrio poder, né? Da grave obrigação de educar e tudo. É chegar e falar, meu filho, olha só, o que você fez foi errado, mas realmente eu exagerei no meu tom de voz e eu não tinha que ter lhe dado um tapa e tudo, a gente poderia ter conversado. O pai chegar a esse ponto, isso é muito importante, né? E às vezes os filhos, por exemplo, entenderem que os pais muitas vezes erram tentando acertar, entende? Perdoar é esquecer? Não, é engraçado, né? Muitas vezes a gente vai ter um registro histórico daquilo que... Muitas vezes não. O registro histórico vai estar lá, tá? A gente tem algumas situações na minha vida de ofensas menores que eu esqueci completamente, mas aquelas maiores, no meu caso, que eu estou dando testemunho de quem tem essa abertura para o perdão pleno e tal. Né? Isso queria dizer que eu sou um cara santo, pelo contrário, é um dom que Deus me deu e os estudos só reforçaram isso, né? Tá, então, o que acontece? O registro histórico está lá, só que eu decido que o registro histórico não vai me fazer mal. Ele está lá, né? Por exemplo, eu passei por uma situação de um calote, né? E aí, você chega e pergunta assim, o senhor emprestaria, então, dinheiro para esse caloteiro? Né? Porque, digamos, na época eu tive um prejuízo grande e tal, por causa desse calote. O que eu vou dizer para você? Ronaldo, eu emprestaria sim, sobretudo se ele está aqui falando da dificuldade dele e tal, só que com uma condição, cheque de calção. E eu vou dizer para ele, como aconteceu no passado o calote, eu vou executar você, né, judicialmente, se você não me pagar. Pronto, está resolvido o assunto. Então, tem um registro histórico que eu decido que não vai me fazer mal. Tem uma música de uma cantora, acho que americana, que o senhor me falou aqui, que fala um pouco desta psicologia do perdão e de como a pessoa vive refletindo sobre isso, não é? Na realidade é uma música gospel, se não me engano ela é cantora gospel, Lauren Daigle, né? O nome da música é You Say, eu acho ela mais bonita em inglês, quem puder acessar no YouTube, faça isso e leia as legendas. E aí, quando o senhor falou da música, eu fui lembrando a letra, já tem ela em português, cantoras evangélicas cantam, e também a Aline Brasil regravou o nome da música Diz. Em português ficou Diz. E ela fala muito de quem é Deus, o valor que Ele me dá, o quanto que Ele me ama, né? E que a gente precisa acolher. E eu já, assim, botando essa música para as pessoas ouvirem, quando dou palestra sobre o perdão, no final eu costumo coroar com essa música, muita gente que chora ali, porque realmente começa a mudar. Né, o próprio relacionamento com Deus. Quero agradecer enormemente o senhor por este programa de hoje. Tenho certeza que tudo que aqui nós refletimos, tenho certeza, chegou à compreensão de todos nós. Agora, peço a Deus que caia em nosso coração e aquelas pessoas que sabem o que precisa ser feito, que o façam. Padre, por favor, vamos terminar com a bênção de Deus? Tem alguma palavra? Não sei, se você me der mais um minuto, me ocorreu aqui, são coisas que o Espírito Santo coloca, né? Porque vai ser útil para alguém que está nos escutando. Um exemplo tão lindo de Santa Teresinha do Menino Jesus, ela teve dificuldade com uma irmã, que nas palavras dela fazia questão de lhe ser desagradável. E ela teve vou usar uma linguagem jovem, uma sacação genial de inteligência emocional, na medida em que ela pensou, caramba, essa irmã tem muito mérito. Ela largou tudo para servir a Deus e vai ficar aqui nessa clausura, né? Então, agora também estou fazendo umas elaborações, né? Não vou dizer que está assim, desse jeitinho na história de uma alma, mas tipo assim, ela
pensou, bom, a gente vai ficar juntas aqui, alguém tem que dar um primeiro passo no sentido, né, de termos uma amizade, já que ela não está querendo dar, quem vai dar esse passo sou eu. E aí Santa Teresinha começa a fazer o ad ire contra de Santo Inácio de Loyola. Sempre que ela ficava irritada, ela colocava um belo sorriso para essa irmã. Serviços mal feitos que a irmã deixava para trás, ela ia lá e completava, né? Ela, ao invés de procurar a patotinha dela na hora da recreação, procurava a presença dessa irmã, dava pequenos presentes, ou seja, ela focou essa irmã de maneira tal, ela passou a ser uma prioridade, rezava por essa irmã, que aí isso começou a mudar o sentimento dela. Ela começou a ver que era um grande desafio de crescimento espiritual para ela, passar por cima de tudo isso. E ela transformou, inclusive, essa irmã, que achava que era uma grande amiga de Santa Teresinha, no final das contas, e depois, favoravelmente, pela canonização de Santa Teresinha, né? Então, a gente vai sempre ver nos santos da igreja, por isso que eu digo a todos os fiéis, é extremamente útil ler a biografia dos santos. O povo de Deus muitas vezes procura os santos para quê? Para pedir favor. Tudo bem que eles vão nos ajudar, mas antes de mais nada, esse culto é proposto para mostrar que o Evangelho... se inspirar. Isso, o Evangelho é possível para todos nós, foram pessoas de carne e osso como nós, com desafios como nós, e que chegaram lá, entendeu? Por favor, Padre, a bênção de Deus para todos nós. Então, vamos lá. Então, pedir a Deus, em especial, por aquelas pessoas que estão aí, nos escutando, nos ouvindo, que podem estar com mágoa, com ressentimento no coração, né, que o Senhor possa ajudar essas pessoas, no sentido de terem acesso à literatura, a programas, a profissionais, a sacerdotes que possam ajudá-las, mas que, sobretudo, elas entendam que elas devem priorizar essa tarefa espiritual na vida delas e sabendo que com a ajuda do Senhor e com sacrifício pessoal vão chegar lá. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Senhor vos abençoe e vos guarde e faça brilhar o seu rosto sobre vós e vos seja favorável. O Senhor vos mostre a sua face e vos conceda paz e vos cure. Faça-vos crescer nas virtudes da fé, da esperança e da caridade em todas as virtudes necessárias para levar-vos adiante em santidade as vossas vocações. Sou vos livre de todo mal, vos protege de todos os perigos e vos abençoe em todos os vossos projetos. Sou vos dê sabedoria, prudência e discernimento, o dom da perseverança final, o dom do perdão e no final das vossas vidas vos salve. Por intercessão de Nossa Senhora, da Divina Providência, São Miguel Arcanjo, São José, Santa Maria Gorete e dos vossos santos anjos da guarda, em nome da Divina Misericórdia, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. É assim que a gente termina este programa de hoje. E obrigado também pela sua companhia até agora. Siga com a companhia da Canção Nova também toda a nossa programação. Boa noite. Até semana que vem com um novo Além da Notícia. Valeu.